que você define o presidente? Nós lembramos que esse debate que reúne a macro-região de Araçatuba é o primeiro, abre a pé de 2013, o processo de eleições diretas, e está sendo transmitido ao vivo via web rádio e TV, linha direta, com acesso pelo site linhadireta.org.br. A proposta do PT de São Paulo é percorrer o Estado e apresentar os candidatos e chapas, as chapas, a militância, para mostrar cada uma das teses e pontos estratégicos de cada candidato, tendo em vista a votação no próximo dia 10 de novembro. A macro-região de Araçatuba abre hoje esses debates, que serão estendidos depois, no dia 28 próximo, na cidade de Campinas, no dia 5 de outubro, em Ribeirão Preto, dia 19, Vale do Paraíba, dia 25, na capital, e no dia 26 de outubro, na Baixada Santista, fechando, portanto, o ciclo dos debates em todo o interior e na capital paulista. O regulamento deste debate foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Organização Eleitoral do PT São Paulo, em reunião realizada no dia 16 de setembro de 2013. O debate será dividido em 5 blocos. No primeiro bloco haverá a apresentação dos candidatos, onde cada um terá de responder a seguinte pergunta: por que ser candidato, porque o senhor é candidato à presidência do PT São Paulo? No segundo bloco, cada candidato terá o direito de fazer uma pergunta para o outro. Neste bloco, cada um terá 1 minuto para fazer a pergunta e 2 minutos para respostas. Além disso, haverá também 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No terceiro bloco, o plenário fará as perguntas de 1 minuto aos candidatos, que terão 3 minutos para responder. No quarto bloco, será usado o tema mais votado na enquete do portal Linha Direta, disponível no site linhadireta.org.br. E no quinto e último bloco do debate, os candidatos terão 5 minutos cada um para fazer as suas considerações finais. Já houve, então, a apresentação dos candidatos. Aqui, à minha esquerda, o Lício Lobo, Emídio de Souza, depois à direita, o Miranda, a Misa Boito e o Carlão do PT. Nós vamos sortear, então, seguindo aqui a regra, nesse primeiro bloco, onde cada candidato vai se apresentar e responder por que é candidato à presidência do PT São Paulo. O tempo é de 3 minutos. Vamos fazer, então, portanto, o sorteio do primeiro candidato que vai falar. Só um minutinho. Nós vamos começar com a Misa Boito. Temos ali à frente o cronômetro, os 3 minutos, e a gente vai pedir aos candidatos que, por favor, dentro do possível, a gente possa respeitar esse tempo dos 3 minutos. Por favor, Misa. Não vai sortear tudo? Pode ser, eu já posso. Então, vamos lá. Vamos, começando, então, com a Misa. O segundo candidato, o Emídio. Deixa eu anotar aqui para a gente não se perder depois, então. O segundo, o Emídio. O terceiro, o Miranda. O quarto, o Carlão, do PT. E, consequentemente, o último, só conferindo aqui para ver se a gente não está fazendo. Se está tudo ok? Está aí, Lício, certinho. Ok. Por favor, começamos, então. O cronômetro, por favor. 3 minutos, então, para as considerações da candidata. Você pode prestar o microfone? A senhora pode falar. Bom. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu quero me apresentar como candidata a presidente estadual do PT de São Paulo pela chapa constituinte por Terra, Trabalho e Soberania.
E que razão me leva a assumir, porque é uma tarefa, a tarefa de disputar esse PED como presidente representando a chapa. A razão principal é que nós achamos que muita coisa tem que mudar. Muita coisa tem que mudar no país e muita coisa tem que mudar no nosso partido. É verdade que as ruas não estão ainda cheias de gente, mas é verdade também que a situação aberta em junho, quando eclodiram as mobilizações, criaram uma nova situação, as mobilizações criaram uma nova situação nesse país. E o que essas manifestações colocaram no centro, antes de qualquer coisa, é o fosso que existe entre as instituições e a maioria oprimida do país. Não é à toa que o Congresso Nacional é uma das instituições mais desacreditadas. E colocaram também as demandas reprimidas, depois de 10 anos de governo do PT, e que não foram atendidas. As cartolinas levantadas com as reivindicações elementares mostram que muita coisa está por ser feita nesse país. E fazer essas coisas no país é criar em São Paulo as condições para derrotar o PSDB. Fazer coisas como, por exemplo, a Dilma propôs e depois recuou, convocar uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Ninguém acha que esses deputados eleitos com a grana dos maiores empresários vão fazer qualquer reforma que interesse ao povo. Fazer coisas como tirar a lição, depois do bombardeio do PMDB contra a proposta da Dilma, de que o PT precisa discutir a política de alianças. Com o PMDB não dá. Estamos virando refém do PMDB. Enfrentar uma situação que é reverter, acabar com a política de privatização. Ontem eu participei de uma reunião para começar a mobilização contra o leilão de Libra. E quero convidar todas as chapas a se associarem à CUT, ao MST, à UNE e todas as entidades que estão promovendo essa mobilização. Porque aqui em São Paulo nós temos que combater a privatização do Alckmin, campeão em organizações sociais. E ali onde nós temos prefeitura, os nossos prefeitos têm que parar de aplicar o modelo de privatizar a saúde pelas organizações sociais. Eu quero chamar o partido, e por isso eu sou candidata, a gente pensar na situação do próprio partido e da sua direção. Duas coisas para finalizar. É inaceitável. O silêncio da direção do partido durante todo o período da P470 é inaceitável. Acabou. Ok. Ah, não, faltava. Grava aí, faltava. 12 segundos. Depois que, quando ele zera, ele dá um toque sonoro e depois ele começa a contar mais. Então, foi dentro do tempo. Ok. Nós passamos, então, agora as considerações por 3 minutos, não é? Ao Emídio de Souza. Olha, boa tarde a todos os companheiros e companheiras, boa tarde aos demais debatedores aqui, o nosso companheiro Lício, companheiro Miranda, companheira Misa Boito e companheiro Carlão, a todos os militantes presentes, aos demais coordenadores de macro. Quero cumprimentar o Fernando Zar, coordenador dessa macro, o meu amigo prefeito Cido Sério, a Gisele, a vereadora Beatriz, aqui presente também. Um abraço ao prefeito Jamil, da nossa cidade de Andradina, ao deputado João Paulo Rilo, aqui presente, ao Rodrigo Funchal, que é assessor do ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e dizer a vocês que a minha trajetória dentro do PT, ela começou com o PT. O PT tem 33 anos, um abraço também ao Luizão, prefeito de Santo Antônio do Aracanguá. A minha trajetória no PT começou exatamente quando o PT começou. O PT tem 33 anos, e eu tenho 33 anos de PT. E eu sei exatamente onde eu estava em cada um desses 33 anos. Eu fui militante sindical por 8 anos, os primeiros 8 anos do PT, de 80 a 88. Fui de 88 a 2012 vereador, são 20 anos. Depois fui deputado estadual de 2000 a 2004, são 24. Fui 8 anos prefeito de Osasco, são 32 anos. E nesse 33º ano de vida do PT, eu me propus a tarefa de presidir o Estado, presidir o diretório, o maior diretório estadual que nós temos no país, que é o Diretório de São Paulo.
O Brasil está passando por uma mudança tremenda. Uma mudança que essa quadra da história nunca nós assistimos e dificilmente nós assistiremos com esse vigor que ela vem tendo. E esse vigor foi por conta da determinação de se fazer um governo de caráter democrático popular. Um governo que não abaixa a cabeça para os Estados Unidos. Que quando os Estados Unidos espionam, como espionaram a Dilma e a Petrobras, mesmo eles estendendo o tapete vermelho da Casa Branca, ela cancelou a viagem para os Estados Unidos. Um país que foi capaz de encontrar petróleo no pré-sal e preparar a Petrobras para esse desafio. Nós somos um partido que governamos em São Paulo 73 municípios, 672 vereadores. Nós temos 6 ministros que são daqui, 22 deputados estaduais, 15 deputados federais. Não há por que nós abaixarmos a cabeça diante da situação que se apresenta para nós. O PT, depois de 20 anos de governo do PSDB, está preparado para ganhar São Paulo, e vai ganhar São Paulo. Porque, pela primeira vez, nós nos unificamos com tempo suficiente para preparar plano de governo. É isso? Ok, nós passamos, então, agora às considerações e a resposta por que sou candidato à presidência do PT, que será respondida pelo candidato Miranda. Boa tarde, companheiros, companheiras. Em nome da Misa, que é a única mulher aqui, eu saúdo todos da mesa. Sidão, parabéns pelo trabalho. Mas vamos discutir entre nós, e em família, e com os amigos, e dentro do partido que o proletariado brasileiro escolher para ser o seu, temos que falar a verdade, entre nós. E a primeira resposta à pergunta para todos nós é que o PT necessita de voltar a lutar contra o capitalismo. Porque os milhões que saíram às ruas em junho, no Brasil, e presta atenção porque foi só a primeira onda, vai vir outras, e que poucos se identificaram com o nosso partido, e vamos falar a verdade entre nós, lutavam contra as mazelas da exploração do homem pelo homem. Foram às ruas para lutar contra esse sistema podre que, no Brasil, ainda mata milhões de crianças de fome. Depois do governo Lula e do governo Dilma, ainda morre gente na fila do hospital. Depois do governo Lula e do governo Dilma, ainda morre muitos trabalhadores de exaustão de trabalho no campo. Dezenas e centenas de militantes do MST estão presos por perseguição e criminalização dos movimentos sociais ou foram assassinados. A saúde pública está ruim. Foi um bom passo Mais Médicos. Mas a própria Dilma, em seu discurso do Mais Médicos, e o ministro, companheiro Alexandre Padilha, disseram o mesmo. Não resolve tudo. É um começo. Mas aonde está o problema? Companheiros e companheiras, vamos falar a verdade entre nós. O problema é que cada vez que a gente faz aliança com os inimigos da classe trabalhadora, que a gente, lideranças históricas do PT, abraçam o Maluf, o Sarney, o Barbalho, agora abraçando até o Kassab, desmoralizam o partido e os militantes e os milhões que saíram às ruas que tinham o PT como seu. No momento em que se anuncia a maior onda de privatizações da história do país, ganhando até do FHC, no governo Dilma, aonde tem que estar o PT? Tem que estar ao lado dos trabalhadores e lutando para preservar as riquezas naturais que são do povo. Porque a gente está dando um Pelé com essa história de 100% dos royalties. Porque 100% dos royalties é 15% do lucro. Nós queremos tudo e é por isso que nós somos candidatos para abrir essa discussão com toda a base do partido. Terminadas as considerações do candidato Miranda, nós passamos agora, pela ordem, ao candidato Carlão.
Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa e a todos os debatedores. Eu estou candidato porque eu quero o PT pela esquerda aqui no Estado de São Paulo. Há muita convicção e muita certeza, uma grande chance da gente ganhar as eleições aqui em São Paulo, derrotando os tucanos. Para isso, é necessário que a gente retome uma aliança com os movimentos sociais que nós perdemos na primeira parte do governo Lula, quando tivemos que aplicar remédios amargos no governo. Isso fez com que tivéssemos que fazer uma aliança que nos deixou refém do governo federal, e isso não pode acontecer em São Paulo. Nós temos que construir uma aliança a partir dos movimentos sociais, a partir do setor organizado da sociedade, para que a gente possa construir uma aliança programática dentro do campo democrático e popular, aquela aliança aprovada no Congresso, que não nos deixe na mão. Depois, com a vitória em São Paulo, nós precisamos escolher com que lado nós vamos governar. E aí eu penso que eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que governar com aqueles e com aquelas que construíram esse partido ao longo desses 33 anos. Um outro motivo que me leva também a se colocar à disposição é que é necessário que esse partido deixe da figura do presidente virar uma instância partidária. A direção estadual foi uma das direções que menos se reuniu nesse longo 4 anos, a executiva, inclusive, e a maioria das soluções eram tomadas por dirigentes ou pelo presidente atual do partido. Nós precisamos fazer com que esse partido tenha um colegiado de dirigente capaz de construir a luta e a mobilização social, porque só assim a gente vai conseguir derrotar os tucanos aqui no Estado de São Paulo. Nós não podemos nos dar o luxo de fechar os olhos para o recado que a rua nos deu. A rua nos deu um recado extremamente importante, que fortalecer um governo, disputar política, significa mobilizar na rua, disputar com o conjunto da sociedade as políticas que possibilitam fazer com que as conquistas que nós tivemos no governo de Lula e Dilma não fique simplesmente no bolso dos banqueiros, mas avance ainda mais para que os trabalhadores possam ter conquistas mais importantes na área de saúde, transporte, educação, moradia, para que a gente tenha uma recondução e um avanço para uma sociedade socialista aqui em São Paulo também. Este é o primeiro debate entre os candidatos à presidência do Diretório Estadual do PT São Paulo. Neste primeiro bloco, nós estamos tendo a apresentação dos candidatos com a pergunta: por que sou candidato à presidência do PT São Paulo? E nós convidamos agora, então, para as suas considerações, o candidato Lício Lobo. Bom, primeiro, meu boa tarde aos companheiros e companheiras. Agora foi? Okay. Não começa de novo? Meu boa tarde aqui aos companheiros e companheiras de Araçatuba. Eu saúdo aqui na figura do prefeito Cido Sério, toda a militância aqui do nosso partido na região. E quero responder de uma forma bem sincera e bem franca aos companheiros a questão que foi colocada, porque eu acredito que, mais do que uma tarefa individual, me propor aqui a ser presidente do PT de São Paulo, o que está colocado é o que anda pela cabeça de cada militante do PT de São Paulo sobre as tarefas que estão colocadas para o nosso partido. E isso é uma coisa que nós temos que resgatar, o valor da militância. Eu sou militante do PT há 33 anos, militei na cidade de Diadema, onde foi a cidade em que a primeira vez o PT começou a administrar aqui, aqui em São Paulo e no Brasil. E a gente tira de lá uma experiência muito importante. E eu digo aqui que é o seguinte: nós temos muito do que nos orgulhar. Nós temos muito do que nos orgulhar dos 33 anos do PT, temos muito do que nos orgulhar dos 10 anos do governo Lula e Dilma, mas o PT não pode ser o partido que tem um grande passado pela frente. Nós temos que ter um olhar para o futuro. E para ter um olhar para o futuro, para continuar essa caminhada que nós começamos há 33 anos atrás, eu digo com muita certeza aqui que o PT precisa mudar. Nós precisamos ser
de forma muito clara e contundente o partido da classe trabalhadora. Aqui em Araçatuba isso é muito claro. O que é ser o partido da classe trabalhadora aqui na macro-região? É ser o partido dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores rurais, dos bancários, dos professores, e combater a política dos usineiros, combater a política do PSDB e da classe dominante aqui da região, que é muito semelhante à classe dominante do Brasil, que é cruel e que quer nos derrotar. Quer derrotar o PT, quer derrotar o nosso projeto histórico. E eu acho, e aí eu acho que cada militante tem que dialogar consigo mesmo, com muita sinceridade e honestidade, que o PT mudou nesses anos e nem sempre mudou para melhor. O PT hoje é um partido mais burocratizado, é um partido mais acomodado, é um partido que tem muitos vícios e que precisa mudar a sua estratégia. E nós precisamos mudar a nossa estratégia aqui em São Paulo para derrotar os tucanos. Mudar a estratégia significa o quê? Nós temos que ter um compromisso muito claro com reformas estruturais no Brasil e em São Paulo. O segundo governo Dilma, ele tem que ser melhor que o primeiro. E para ser melhor, ele tem que ter um compromisso inequívoco com a reforma agrária, com a reforma urbana, com a reforma tributária, e para isso tem que atacar o grande capital. Grande capital que, não vão ter dúvida, vem de uma forma feroz na eleição de 2014 para nos derrotar. E São Paulo é estratégico nessa tarefa, nessa luta que nós temos. Então eu quero ser presidente aqui do PT, do governo do PT de São Paulo, porque nós precisamos derrotar os tucanos e temos que ser claro na oposição ao tucanato. E vamos dizer claramente aqui, o PT vacilou nessa tarefa de oposição aos tucanos no último período. Terminado este primeiro bloco com a apresentação dos candidatos, nós vamos a um breve intervalo de apenas 2 minutos e já voltamos. Aqui, você define o presidente.